Olá tribo, hoje o tema é turismo. Turismo onde? Turismo em Portugal, turismo no Porto, turismo em muitas das pequenas, grandes cidades que nós temos neste país. Começamos hoje com o Porto e esperamos descobrir outros pontos de segredo para vos mostrar e para vocês poderem visitar no futuro. Hoje vamos tentar fazer algo diferente. Vamos fazer uma conversa com amigos, uma conversa a perceber se realmente isto de descobrir o turismo, do vinho, se é uma realidade, se é fantasia, aquilo que realmente as pessoas procuram quando nos vêm visitar. Desfrutem um bocadinho desta paisagem. Temos do outro lado do Rio Douro as caves do vinho do Porto, temos deste lado do Rio Douro uma bela vista e uma série de locais espetaculares para visitar, restaurantes, bares, wine bars e sobretudo muitas histórias para contar. Por isso, tribo ou não tribo, para aqueles que não são ainda da tribo, o que é isto da tribo? Soa um bocadinho Índia, Amazónia, mas não é. Tribo são aqueles todos que gostam de vinho. Sim, tem que gostar um bocadinho de soalheiro para estar na tribo soalheiro, mas todos aqueles que gostam de vinho são bem-vindos e sobre todos aqueles que gostam das histórias de vinho, das histórias do território, das histórias que nós também gostamos de contar na nossa adega, que fica a 160 km daqui e que podem rapidamente chegar lá como? Alugar um carro, como? Apanhar um autocarro, enfim, também podem ir de comboio, ir à boleia, ir como quiserem. Uma coisa é certa, quando chegarem lá em cima são sempre bem recebidos. Até já! Hoje começamos a receber logo um cartão de visita. Este cartão de visita diz Découvrez les trésors cachés de Porto. Então, gostaram do meu francês? Descobrir os tesouros escondidos do Porto. Isto é algo que podem fazer, History Walk, no fundo, passeios históricos que fazem aqui no Porto, googlem, descubram, é muito simples, passeiem, descubram pequenos detalhes, os barcos rebelos, enfim, tudo aquilo que acharem que é interessante para vocês. Nós também temos passeios históricos na nossa adega em Melgaço. Basta ir ao soalheiro.com e tem aí muito passeio histórico para descobrir. Então. Sejas bem-vinda à Soalheiro TV. Esta Obrigada. É a nossa TV. Oi, tudo bem? Hoje estamos a apresentar a nossa TV a amigos. Ah, que bom, gosto disso. Esta menina no meu telefone chama-se... Queres ver? Quero. Olha que giro. Filou. Filou? Quem é Filou? Não sei, mas C'est toi, c'est toi, c'est toi. Vous parlez français très bien. A Filipa e o Moisés, Sim. son mari, tem Temos um barzito, com esta vistinha, assim, Feia. quando vocês olham, esta vistinha não é assim grande coisa, porque na realidade estamos a olhar para as caves do vinho do Porto. É como nós em Melgaço, quando olhamos em frente e só vemos Espanha. A gente fica um bocadinho desiludido, mas que realmente a visita é bonita e a vista é muito bonita, é. Por isso, esqueçam, estava só a brincar, gosto muito de ver as caves de vinho do Porto, estão fantásticas. Ali vai um barco rebelo com excesso de velocidade no rio. Ok, então Filipa, o que é que Então. vamos fazer hoje? Não sei, podemos conversar um bocado e provar um bocado dos teus vinhos. O que é que tu achas? Pode ser. Parece-te bem? Eu também gostava de dar aqui um passeiozinho na Ribeira. Ah, é? Então está bem, então vamos a um passeio. Vamos? Vamos, deixa-me só fechar o estaminé. E já vimos ao estaminé. Está bem. É a primeira vez que abrimos um wine bar no Porto, hein? Portinha fechada. Isto é mesmo VIP. Super VIP. Bem, as chaves já cá cantam, ok? Se quiserem vir ao Wine Bar, hoje é bairro soalheiro. E a Filipa também já cá canta, olhem. Olá, já está bom aqui ao dia. nosso lado. O Moisés hoje teve que fazer uma... Um transplante capilar. transplante não é transplante capilar, mas digamos uma urgência, porque esta gente, como todos nós, também temos família, como é lógico, e estes meninos, Filipe e Moisés, têm duas princesas. Sim, é verdade, não é? É verdade. A Liz e a Concha. Já muito grandes. Que idade tem? A Liz tem 9 e a Concha vai fazer 6.
Pronto, já não consigo fazer mais nada, os meus já têm 18 e 13, enfim, já não está neste target, portanto, Já não está no target. vou mudar de conversa porque esta já não me interessa, ok? Porque ter na família um wine bar até era interessante. Então não era, acho que era um ótimo casamento. E então, diz-me lá, conta-me um pouco da tua história, da tua e do Moisés, que é giro. Pronto, o Wine Bar surgiu basicamente de uma paixão, que é principalmente as coisas que nos move. Sempre tivemos uma paixão pelos vinhos e nunca percebemos bem porque é que a cidade do Porto, uma cidade com tanta cultura vínica, não tinha wine bars. E assim foi assim que nasceu o Wine Bar. Uma coisa, recorda-me só quando começou? Abrimos a 16 de junho de 2012, ou seja, este ano vamos fazer 8 anos. Sim. Não temos problema nenhum, nós já partilhamos muitas garrafas de vinho. Já. Existe hoje em dia muitos wine bar no Porto. Eu acho que o importante é que cada um deles está a procurar um bocadinho o seu nicho, Claro. E isso é fundamental. Eu depois posso falar de outras experiências que eu tenho, para não te obrigar a ti a fazer comentários sobre os outros wine bars, mas qual é o vosso objetivo no vosso wine bar? O nosso objetivo inicialmente, porque foi dar a conhecer os vinhos nacionais. Nós neste momento trabalhamos com uma gama vastíssima copo e também consumo a garrafa, obviamente, mas acima de tudo era prestar um serviço de sommelier, porque infelizmente hoje em dia para teres um serviço de sommelier implica ires a um restaurante onde possas gastar um pouco mais de dinheiro. Correto. Pronto. E nós achávamos isso um bocado absurdo, porque acho que toda a gente que gosta de vinhos gostaria de ser aconselhado e que lhes apresentassem os vinhos como deve ser. E o Wine Bar apareceu exatamente com esse propósito, ou seja, independentemente de seres um connoisseur ou não, e independentemente de querer jantar ou não, tu podes só fazer uma prova de vinhos com um serviço especializado sem ter que ser... E isso leva-me a uma reflexão que eu acho que é muito importante, é o trabalho um bocadinho em cooperação de todos os parceiros. Hoje em dia fala-se muito de ter um cluster, uma arma que consiga juntar vários parceiros dentro de um objetivo comum. Agora, os portugueses são sempre um bocadinho individualistas e é sempre um bocadinho complicado. No Porto acho que funciona bem, há restaurantes, há bares e o que interessa é que haja, no fundo, muita gente para conhecer isso. Sentes que o turismo tem crescido no Porto? Eu penso que o turismo teve um grande boom em 16, 17 e eu creio que o turismo continua a crescer, mas de uma forma mais pausada, não com o boom que teve em 2016. É engraçado porque nós estamos aqui em fevereiro, este vídeo vai ser eterno, portanto é fevereiro, whatever, pode ser 2020, 2021, 2030, não é? Mas estamos em fevereiro de 2020, 2020 e estamos aqui no Porto e vemos turistas. Sim. É giro porque esta cidade presta-se a um turismo de inverno e esse turismo de inverno é fantástico, é aquilo que nós todos procuramos, é ir para algum lado em época baixa, que no fundo acaba por ser época alta porque somos VIPs, somos recebidos com muito mais tempo. Claro, obviamente, que é totalmente diferente visitar a cidade do Porto em fevereiro, março, do que visitar durante o mês de agosto. Em primeiro lugar, infelizmente, hoje em dia, devido às alterações climáticas, o facto de tu vires em agosto não significa que esteja sol. Como há menos viagens em fevereiro, março, abril, aquilo que se chama a época baixa, nós temos muito mais tempo de antena para poder fazer um follow-up às mesas do que quando temos uma casa completamente cheia. Claro. É o mesmo princípio quando fazes uma feira. E também, se estiver a chover, não há problema. Podemos sempre arranjar soalheiro na vossa mesa. Sim. Soalheiro. Esta é uma daquelas piadas que... sim, podem não ter chalaça, percebido. É uma chalaça. Para quem não sabe o que quer dizer soalheiro, pronto. Dicionário, ok? Agora,
vamos cortar aqui um bocadinho, senão este vídeo fica para aí com 5 horas, já perceberam que nós falamos muito pouco, não é? Estamos a pôr o dedo no ar sempre, agora sou eu. E vamos até ali uma ponte mítica que se chama... Ponte Dom Luís? Ponte Dom Luís. Vamos lá. Vamos continuar a visita. Agora paramos aqui um bocadinho e, como o canal Soalheiro não é um canal dedicado a viagens e turismo, nós só queremos despertar a vossa curiosidade. O que nós temos atrás, este monstro de ferro, é a ponte Dom Luís. Estávamos em conversa e a Filipa estava-me a contar uma coisa, porque sabem aquela expressão santos da casa não fazem milagres? Eu também não conheço muito bem o Porto, porque na realidade o que eu gosto mais no Porto são os restaurantes e os bares. E depois a parte turística fica sempre a segundo plano. Estava-me a falar que havia aqui uma ponte antes da Ponte Dom Luís? Sim, havia a Ponte Pêncil ou a Ponte das Barcas. Foi a primeira ponte que foi construída, que unia a Marginal do Porto à Marginal de Gaia. Neste momento, a única coisa que se mantém são as colunas do lado do Porto que suportavam a Ponte das Barcas. Visitem o Porto e, próximas edições, visitem outra cidade em Portugal. Vamos ver qual será a próxima. Nós começamos pelo Norte. Porquê pelo Norte? Porquê que será? Nós estamos no Soalheiro, o ponto mais norte de Portugal, mas nada contra o Sul. Se calhar o próximo programa vai ser no Algarve. Era fixe. Agora falta-nos só uma coisa, vamos ao Aniki Bar provar as castanhas. Até já! É impressionante, o Moisés cheirou a castanhas, Apareceu logo. filhinhas na escolinha e toca a correr para aqui, é? Rápido para provar. Queres falar desse vinho? Podemos falar? Podes falar. Até interessante que nós temos este vinho. Eu acho que foi a primeira edição deste vinho, não Foi foi? a primeira 2015. edição, 2015. Altitude, não é? Mineralidade. O nariz perfeito. E sobretudo uma pergunta, porquê 2015? Isso nós o que queríamos aqui era também valorizar a tua primeira experiência com o Granny também. E também temos a oportunidade de termos evolução, e nós vendemos este vinho a copo, o que também tem interesse não vender a garrafa e dar esta mais-valia às pessoas perceberem e valorizar o que é um vinho, um alvarinho, feito em altitude com estes anos, não é? Que não é tão fácil vermos e apercebemos desta evolução. Sim. Bem, para que o vídeo não fique com Cheers. aquelas eternas 24 horas, Um brinde. uma saúde, Cheers. tudo bom e visitem Portugal, visitem o Porto, visitem também Lisboa, Algarve, Coimbra, Braga, Guimarães, Vão ser visitem bem Melgaço, tratados. Vão ser bem tratados, vão certamente. ser bem tratados, de certeza. E sobretudo há uma coisa que nós não deixamos em casa, Cheers! a nossa emoção. Sem dúvida. Cheers! Tudo bom? Bem-vindos!